Thalita, como é que você vê a cidade diante das suas necessidades? A cidade ela não foi preparada, não foi pensada para pessoas com deficiência. Então, de forma integrada, a cidade não nos recebe bem, tanto nas ruas, né, nas calçadas, que a gente não tem um planejamento urbano para que uma pessoa com deficiência possa livremente se movimentar na cidade, ir até o comércio, ir até um restaurante, ir até uma praça. A gente tem a questão urbana, desse planejamento urbano que não foi pensado e continua não sendo adaptado, porque a gente entende que tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. O centro da nossa cidade é um centro praticamente histórico, né, com ruas estreitas. A gente não vai conseguir alargar aquelas ruas, alargar aquelas calçadas, mas a gente pode pensar num planejamento de uma forma que os veículos que passem por ali façam uma outra rota para que as pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, possam usar a rua de uma forma mais fluida para elas, com mais independência, com mais autonomia. E aí também já ligo isso à questão do transporte, né? Porque os transportes também poderiam ser pensados de acordo com a necessidade das pessoas com deficiência, para que elas pudessem se movimentar na cidade. Mas tudo isso parte de um princípio básico, que seria o mapeamento dessas pessoas com deficiência. A gente saber quantas são, onde elas estão, onde elas moram, em que lugar que elas precisam e querem frequentar, para que a cidade possa se planejar para que ela receba e as pessoas com deficiência, que são cidadãs taubatianos. E falando de adultos, não tem como deixar os idosos, né, de lado. E hoje, né, você consegue detectar as maiores necessidades dos idosos PCD? Então, é difícil falar de uma necessidade dos idosos, dos adultos, das crianças PCD, sem que a gente estude caso a caso. Por isso que seria tão importante a gente ter de fato um mapeamento, um censo, uma coleta de dados de quem são essas pessoas e quais são as suas necessidades. Porque não dá para colocar todos os idosos com deficiência no mesmo grupo. Às vezes as suas necessidades são diferentes, dos adultos também são diferentes. Então, para a gente fazer uma política pública séria, a gente precisa saber de fato qual é a necessidade de cada grupo. Ok. Thalita, a gente está caminhando, né? Faltam só 24 anos, né? 24 anos ali na esquina, para o 4º centenário da cidade de Taubaté, né? E falando de política inclusiva, principalmente com você, que é a presidente da Comissão de Acessibilidade, é uma legisladora, o que você vislumbra para Taubaté, né, para 400 anos, porque está perto. Olha, eu acho que a gente pode falar muito de políticas públicas inovadoras, mas antes da gente partir para isso, eu gostaria de falar de algo que eu tenho batido bastante na tribuna, que eu tenho usado bastante esse espaço do qual hoje eu tenho liderança, né, autoridade para falar, que é executar as boas leis que a gente já tem. A gente tem um bom arsenal aí, um bom leque, um arcabouço de leis importantes no nosso município, que falta a prefeitura ter todo um corpo administrativo competente e com vontade de executar. A gente tem leis aqui em Taubaté, por exemplo, que garantem aí cotas para jovens aprendizes e pessoas com deficiência nas empresas que a prefeitura contratar. E a prefeitura tem que divulgar se essas cotas estão sendo cumpridas por todas as empresas, para que nós, que somos legisladores e fiscalizadores, possamos, né, fazer o nosso trabalho de fiscalizar. E a prefeitura há muitos anos não tem divulgado isso. Então percebe como a gente tem uma boa política de inclusão, mas a prefeitura não executa e a gente cobra e é ignorado? Então a gente precisa de mais seriedade para lidar com as leis que já existem também. A gente tem políticas públicas aí, leis boas de inclusão, por exemplo, a obrigatoriedade de cardápios em braille em restaurantes e lanchonetes, de painel tátil nos shoppings. E tudo isso é um critério, por exemplo, para conceder alvará. E há muito tempo a gente não tem os cardápios em braille, a gente não tem painel tátil e o alvará continua sendo concedido. Então a gente tem
políticas, a gente tem leis boas que não são executadas. A gente pode falar sobre projetos de leis inovadores para um futuro, mas seria muito bom que a gente olhasse para aquilo que a gente já tem e que não é executado com responsabilidade e com seriedade. Numa última conversa que tivemos, né, quando a gente estava na fase de crianças e adolescentes, a gente falou bastante do acesso aos aparelhos culturais da cidade, né? E a gente vai trazer isso para os adultos também, né? Existe alguma coisa tramitando aqui na Câmara quanto a isso? Já existe uma conversa com o Conselho Municipal ou outras instituições, né, que acolhem as necessidades PCD com relação a isso? A gente tem uma conversa sim com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. São pessoas muito engajadas, com muita vontade de fazer com que a cidade seja mais inclusiva. Algumas leis, né, alguns projetos fogem do poder legislativo, cabem mais ao poder executivo. Hoje a gente tem trabalhado, né, depois de aí um ano, estou agora no meu 2º ano de mandato, a gente tem trabalhado com as emendas impositivas. Mais da metade das minhas emendas, que não obrigatoriamente eram para a saúde, foram destinadas para a inclusão, para a adaptação de aparelhos públicos, por exemplo. Porque o que eu tenho falado para os secretários, para as secretárias, quando eu destino essa emenda e quando eu vou conhecer o equipamento, é que o equipamento precisa se adaptar para receber a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência não tem que ir lá e falar, precisa disso. Não, é o contrário. Primeiro você adapta e aí as pessoas com deficiência vão se sentir confortáveis e bem-vindas a frequentar esse lugar. E não que elas tenham que ir para aí sim as pessoas que estão à frente dessas decisões notarem a nossa existência. A gente já existe, então se adapta o lugar e divulga, chama essa pessoa, mostra que ela é querida, mostra que ela é cidadã, mostra que ela, com os seus impostos que ela paga, também faz parte da cidade e tem o direito de frequentar todos os lugares. Então, a adaptação parte desse princípio. Primeiro você adapta um equipamento e depois as pessoas com deficiência elas vão com certeza começar a frequentar. E isso tem que estar no olhar de todas as pessoas que se propõem aí a trabalhar com a coisa pública, todas as pessoas que gerem, né, uma cidade, todas as pessoas que estão nessa frente, isso tem que estar no olhar delas, de que a adaptação, de que a acessibilidade é um dever desses gestores. Então é isso que eu tenho falado quando eu destino as minhas emendas, porque não pode ficar só na dependência de uma emenda impositiva, porque isso não é perfumaria, isso é um direito garantido e que eu vou continuar cobrando todas as vezes em que eu puder estar nesses espaços conversando com quem tem a caneta na mão para tomar essa decisão. Thalita, você falou de saúde, né? É uma coisa importante também ser ressaltada. E a gente sabe que as pessoas com deficiência, os idosos, enfim, têm a preferência, né? São pessoas em status preferencial para exames, para consultas, para cirurgias, e a gente sabe que a fila da saúde é muito grande para todos, né? Como é que está? Você tem tido algum respaldo da Secretaria de Saúde com relação a essa preferência, ela está sendo cumprida? Como é que está a fila da saúde para a pessoa com deficiência? Olha, recentemente eu estive conversando justamente com as pessoas à frente das especialidades, né, da Secretaria de Saúde, justamente por conta das emendas. Eu destinei uma emenda impositiva para compra de órtese e prótese. E hoje o nosso município, ele não tem um espaço específico, um corpo administrativo que possa dispensar a órtese e a prótese, porque não é simplesmente comprar e dar para o paciente. Tem toda uma pré-avaliação, depois um acompanhamento, e hoje o município não tem esse serviço, ele não está preparado para dispor desse serviço. Então eu tive que remanejar essa emenda e hoje o que o município já faz é a dispensação de órteses de aparelhos auditivos. Então, com a emenda que eu estou mandando, a diretora da Secretaria de Saúde, da parte das especialidades, me disse que muito provavelmente a gente vai conseguir zerar essa fila. Então eu vejo uma vontade, né, das pessoas que são competentes, especializadas na questão da pessoa com deficiência, nesse tratamento, em realmente reconhecer quais são as necessidades dessas pessoas no nosso município. E aí
é aquilo, né? A gente está há muitos anos sofrendo agora consequências de gestões que não se importaram com isso. Então tem pessoas querendo resolver e eu vejo essa vontade e estou contribuindo da forma que posso. Espero que em breve a gente consiga zerar essas filas que a gente tem, que são quilométricas, principalmente aquilo que tem respeito à pessoa com deficiência. E tocando na educação, que também é importante, principalmente educação profissionalizante, né? Essa questão da acessibilidade das faculdades, universidades, das escolas técnicas, existe uma conversa nesse sentido também? Olha, em relação à universidade, né, e aí eu vou falar da Universidade de Taubaté, que é aquilo que me cabe, porque eu fui aluna da Unital, hoje eu fiscalizo a Unital, né, enquanto vereadora, e é muito doloroso para mim ver que problemas antigos persistem. No começo desse ano eu estive na universidade e me emocionei muito, estava no campus do Bom Conselho e me emocionei, me comoveu, eu relembrei do meu período de faculdade, porque tinha uma estudante cadeirante que não conseguiu acessar a sua sala porque o elevador quebrou. Ela ainda tem um elevador no campus, né? Eu, na minha época, nem tinha um elevador. Quando eu precisava ir para o auditório, eu era carregada. E assim foi comovente, porque eu vi os colegas dela protestando, né? Partiram dos colegas que viram a necessidade da amiga e falaram: a gente não vai subir também. Se ela não sobe, se ela não tem acesso, a gente também não vai. Então, eu vejo que a passos de formiga a gente está trazendo a causa da pessoa com deficiência, né, essa falta de acessibilidade, como algo sério. Não é pra gente ficar dando jeitinho, não é pra gente ficar colocando a sala que dá, né, colocando uma cadeirinha do lado, dando um jeitinho. Tem que ter, é um direito garantido. Essas pessoas, como eu já falei, elas pagam impostos, elas pagam mensalidade da universidade e elas têm o direito de ter plenamente, com dignidade e com respeito, os direitos delas garantidos. Então foi muito emocionante, foi muito comovente, doloroso estar presenciando aquela situação e a partir daquela situação que eu já vivi, eu me comprometi a fazer uma audiência pública aqui na Câmara. A gente fez para falar do futuro da Unital, da questão do planejamento da Unital, que se sustenta hoje com a mensalidade dos alunos, e já que se sustenta plenamente com a mensalidade dos alunos, que o princípio dela não deveria ser mercadológico, né, mas sim promover a educação e promover melhorias para a comunidade, já que ela é uma autarquia. Qual vai ser o planejamento dela futuramente? É o que o reitor, a reitora que vier esse ano, que é um ano de eleição, tem que ter claro na cabeça dele, ou dela, né? O que eles esperam para a Unital. Isso em questão de acessibilidade e tudo mais que envolva aí os campos e o ensino. Mas eu bati bastante nessa tecla porque não dá mais para esperar mais 10 anos para os nossos campos serem adaptados. Tudo bem que é um prédio tombado, tudo bem que é um prédio antigo, mas dá para fazer. E só dá para fazer se a gente fizer um planejamento. Não dá para um gestor entrar lá e falar: vamos ver o que vai acontecer de acordo com a necessidade. Como aquilo que eu digo, espera o aluno chegar e daí a gente vê o que faz. Não. A Unital tem vontade de ter aluno com deficiência? Essa é a pergunta que qualquer pessoa que estiver lá à frente tem que responder. Eu quero alunos com deficiência na minha universidade. Se ela quer, ela tem que se planejar. E é isso que ela tem que fazer. Ok, muito bom. Ficou alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei, Thalita? Eu acho que é isso. Acho que a gente fechou, né? Tá bem, passei em tudo: educação, saúde, cidade.